Nós já estamos aqui com as nossas convidadas da manhã de hoje, no nosso quadro Brincar e Aprender. Camila Andrade, a nossa querida amiga e idealizadora desse quadro, fisioterapeuta também, além de empresária da Brincar Adapta Fácil, que criou junto com a gente esse quadro, que tem um propósito muito lindo de ajudar famílias, ajudar crianças. E hoje, nesse tema, a gente recebe a Débora Fonseca, que é fonoaudióloga, para a gente falar justamente da importância da fala. Bom dia! Bom dia! Sejam bem-vindas mais uma vez. Bom, e aí eu até falei, né, no começo da entrevista, parece algo assim muito simples, mas que às vezes a gente deixa de lado e que na verdade a gente não dá a devida atenção, mas precisa, né, isso, doutora? Isso. É importante a gente falar que a comunicação materno-infantil, ela se dá desde os primeiros meses de vida, desde o nascimento do bebê, e através dessa significação que a mãe, que é a primeira cuidadora direta dos bebês, dá a esse comportamento da criança, que vem através do choro, que vem através do sorriso, que vem através de comportamentos que a gente chama na literatura de manhês, né? É que a criança vai aprendendo com o passar do tempo a demonstrar os seus desejos, as suas vontades e também a reclamar, né? A demonstrar desconforto ou desprazer. E aí a gente escuta muito, né, Camila, né, doutora, assim, mas não fala, ele não fala, então... em que momento deve-se começar essa conversa, né? Porque a gente tem uma falsa impressão de que por a criança não falar, não existe a comunicação, mas existe uma comunicação mesmo sem ela ainda falar palavras, não é isso? Isso é muito importante que você destacou, porque antes da comunicação verbal propriamente dita, que seria a fala, a criança antecede a isso um comportamento chamado de pré-linguístico, que é exatamente a comunicação através de gestos, através do apontar, através da imitação. Então ela consegue revelar todos os seus desejos, consegue fazer pedidos, né? E isso já é uma forma de comunicação. E toda essa comunicação, ela antecede o período da fala propriamente dita. Então, quando a criança ainda não fala, a gente tem que avaliar e, inclusive, observar se os comportamentos pré-linguísticos estão bem estabelecidos. Porque quando não estão bem estabelecidos, você tem que fazer um programa terapêutico, no caso de uma criança que está com um atraso comunicativo, por exemplo, de trabalhar essa comunicação pré-linguística, que muitas vezes os pais até revelam, né, isso no consultório, mas ele vai para o consultório para brincar? Sim, criança a gente ensina brincando, é a maneira lúdica, é a maneira de cativar essa criança, criar um vínculo afetivo e transportar esse vínculo afetivo materno-infantil para o consultório também, porque a criança precisa estar num ambiente onde ela confie, onde ela se sinta segura. E aí entra o brincar, né, Camila? Isso. Então, o brincar, Raquel, ele é muito interessante, né? Não só no consultório, mas em casa, porque ali você vai estabelecer com a criança o diálogo. Na brincadeira você vai estar conversando, vai estar apresentando o brinquedo, ela vai estar conhecendo outras coisas como formas, cores, e é nessa troca de informações que a criança vai aprendendo, né? Gerando a ligação, né? Entre a família, entre os componentes que o cercam. E aí existem 1000 possibilidades, mas é importante também, né, doutora, apresentar o brincar de acordo com essa faixa etária. Sim. E esse estímulo também, porque existem pais que ficam muito ansiosos, querem que a criança fale logo, né? E tem um processo até realmente as primeiras palavras que a gente precisa respeitar, né? Isso, doutora? Inclusive é importante a gente falar que dentro dessa brincadeira lúdica, através de tantos recursos, dos quais a Camila trouxe aqui, ela trouxe objetos de montar, né? Que cria uma interação muito legal, onde você pode estar trabalhando cores, formas, nomeando, e dentro desse estágio pré-linguístico de comunicação, a criança desenvolve a habilidade de, primeiro, identificar as ações e os objetos, né? Pelos nomes que são dados pelos adultos, né? Então, dentro desse universo do brinquedo em casa, é que os pais podem explorar essa comunicação para que a fala venha a aparecer no tempo correto, e o esperado é que a criança comece a verbalizar por volta dos 12 meses. Acaba que é também uma projeção também dentro desse brincar do real para
para a linguagem da criança, né? Para o dia a dia dela, porque às vezes você quer que a criança tenha a mesma visão de um adulto, ela não vai ter nunca. Por isso que o brincar o lúdico é tão importante dentro desse processo. É fundamental. Faz de conta, né? Ele estimula a criatividade daquela criança e traz todo um aprendizado para diversas informações. Por exemplo, aqui a gente tem na frente um trenzinho com animaizinhos dentro, Raquel. A gente pode olhar, mas é tão simples, ele vai só rodar com esse carrinho? Não. Ele dentro tem animais, você pode estar trazendo os sons de cada animal, né? Brincando com a criança, qual é o som do cachorro, qual é o som da ovelha, o som da vaca, e com isso gerando, né, trazendo as informações, fazendo com que a criança, né, 12 meses, ela já tente fazer o barulhozinho, já tente reproduzir o som do pai. E o mais interessante é sempre falar, né, doutora, olhando para a criança, para que ela consiga ver aquela articulação, né, do som e consiga reproduzir. Exatamente. E assim, a criança começa nessa linguagem pré-linguística que eu falei, que antecede a fala, justamente fazendo as onomatopeias, que são os sons dos animais, né? E isso é muito enriquecedor para essa comunicação. E como a Camila destacou aqui, é importantíssimo se falar olhando para a criança. Por isso, um dos precursores da comunicação oral é o contato visual. Então, quando a criança não mantém aquele contato visual sustentado, que a gente fala, com o interlocutor, que normalmente são as mães e os próprios cuidadores diretos, isso repercute no atraso dessa comunicação, né? Então, a criança precisa fazer esse contato visual e precisa desse modelo articulatório para que ela venha a verbalizar as primeiras palavras. Sensacional. E aí, aos poucos, você vai vendo a evolução. E eu achei tão interessante o que você trouxe aqui também, né? Porque mesmo depois, já falando, é preciso que essa criança ela saiba comunicar sentimentos, emoções, se entender, entender a vida, entender inclusive a rotina. A rotina. Olha só que legal essa brincadeira aqui. Fala aqui desse painel. Esse quadro de Minha Rotina, ele tem os dias da semana, então a gente vai trocando com o pinozinho. Raquel, ele tá sem o pininho aqui. Daí a gente vai trocando os dias, a gente pode colocar qual é a meta do dia. Gente, a meta do dia é fazer a tarefa de casa, ou então a meta do dia é brincar no parquinho. Então, a gente pode colocar a meta que for, que a gente escolher, e aqui colocando toda a rotina, iniciar escovando os dentes, tomar banho, ir para a escola. E daí a gente vai colocando todas as rotinas. Vem com a canetinha, ele pinta e apaga, e você vai colocando se concluiu ou não. No final do dia, aquela criança ganha ou não uma estrelinha. No final da semana, dependendo da quantidade de estrelinhas, aí você pode, se você ganhou mais de 3 estrelinhas, a gente vai fazer um passeio no parque, gerar uma troca, né, com a criança, um passeio no parque, vamos brincar de bola. Então, assim, você sempre gera uma troca com a criança. Olha que comunicação assertiva, né, entre doutor? o pai Deixa eu fazer uma complementação. Isso aqui é importantíssimo, Raquel, e telespectadores. Para você trabalhar uma parte muito importante do desenvolvimento da criança, que é as funções executivas, que é você prever, você começar a dar previsibilidade a esse encadeamento de ações e de atividades que a criança tem durante o dia. Isso tranquiliza, acalma a criança. E esse estilo de trabalho lúdico com recompensa é muito bom. A gente trabalha o tempo de espera da criança, o tempo de tolerância, para que ela venha a conquistar as coisas num passo mais devagar, já que esse mundo globalizado está exigindo tudo tão acelerado e as nossas crianças estão cada vez mais impulsivas também, né? E ansiosas, né? O nível de ansiedade cresceu muito na população infantil e não é à toa, né? E isso interfere justamente também nessa comunicação, né? Para a criança ficar fechada, introspectiva, não conseguir, enfim, se comunicar, dar função também para as crianças e sentido é muito importante, né? Porque às vezes você
fica só na cobrança ou exclui a criança dentro do processo da participação na casa, da dinâmica da vida, da rotina da família. Isso. E é muito importante ela se ver dentro disso, participante. Então, a criança como membro ativo é fundamental. Perfeito, né? Camila. Por quê? Porque ela vai participar junto com o pai, com a mãe, na formulação do que ela vai estar realizando na semana. Incrível, Por exemplo, esse quadro de atividades da semana, isso aqui já é uma criança maior, ela pode escrever junto com os pais, ou o pai e a mãe escrever por ela, mas vamos programar como vai ser a nossa semana e aí já organizar atividades de toda a semana. Isso é muito interessante porque a gente está gerando um diálogo e uma comunicação pai, direta. Uma comunicação clara. direta. Filho, o que vamos fazer? Vamos organizar. Então, aquela imposição, a gente tira da imposição, mas vem uma organização familiar que é bem interessante. Muito incrível. Né? E tudo isso de uma forma também lúdica. Lúdica, divertida. Lá em casa, Raquel, a gente trabalha com esse kit de agendinha. E aí, no final da semana, fica, pai, quem foi que ganhou? Que meu esposo que fica acompanhando as estrelinhas, que ficam, pai, quem foi que ganhou? E aí, o que ganha na semana, o outro fica, não, então eu vou acordar mais cedo amanhã, viu? Porque eu quero ganhar a estrelinha. Então, é bom que isso gera uma dinâmica que torna aquela questão tão pesada, né? Muito. Gera uma competição saudável. Uma competição saudável, né? Dentro de casa. E o resultado vem, né, gente? Esse que é mais fantástico. E olha só, você pode também descobrir várias possibilidades, né? De como que você pode estar estimulando seu filho através das brincadeiras. Aqui a gente dá dicas para vocês, mas lá na Brincar você vai encontrar muitas opções, inclusive as meninas são super preparadas para atender você. Inclusive os últimos presentes que eu tenho dado junto com a Estela para coleguinhas de aniversário tem sido da Brincar, que eu acho que a gente pode, né, também transmitir isso, né, para outras famílias, para outras crianças, um brincar saudável, lúdico, educativo. Sim. Porque ela tem muita coisa legal, gente. E aí, inclusive, Camila, da última vez que eu fui lá com a Estela, ela disse, mãe, eu não vou ficar aqui. Vou ficar aqui, deixei ela lá brincando, fui do lado, resolvi uma coisa, voltei, gente, é uma loja sensacional. É um mundo encantado, né? É muito lúdico, é incrível mesmo. Então, todo mundo convidado a conhecer a nova unidade da Brincar, que fica na Jockey Club, na Avenida Nossa Senhora de Fátima. E tem também, né, a matriz, que é na Ilhotas, na Avenida Higino Cunha. Mas se você também quiser praticidade, quiser um portfólio completo de brinquedos, que sempre é atualizado todo mês, Camila? Todo mês. Todo mês tem novidade. @brincar.adapta fácil. E se você também é profissional, trabalha com crianças, ou adultos também, né? Ou adultos, tem muitos brinquedos para adultos. E brinquedos que servem para os dois, adultos e crianças. Inclusive, né, esses meus dias de férias, tipo em família, a gente brincou de dama, de Uno, de tanta coisa. Resta um. Com a Estela também, Resta um. Foi maravilhoso. A gente tem que brincar, né? Tem que brincar, tem que brincar, sim. Tá aí, brincar.adapta fácil. O Instagram para você seguir tem um link lá que você pode clicar, já fala direto com o atendimento. E toda terça-feira nós estamos aqui para esse bate-papo super gostoso. Eu queria hoje agradecer a presença da doutora Débora Fonseca, fonoaudióloga. O Instagram dela, vamos botar aí na tela, Débora Fonseca Oficial. Se você precisar de uma ajuda profissional na área de fonoaudiologia, essa é a nossa indicação. Doutora, muito obrigada, tá? Obrigada pelo convite, muito obrigada. A gente que agradece. E a Camila Andrade, que está sempre aqui às terças, mas também está lá no Instagram da Brincar, sempre dando dicas maravilhosas. Camila, beijo no seu coração. É sempre um grande prazer. Prazer é nosso, prazer. E até o nosso próximo Brincar e Aprender.